Vamos fazer agora a análise da luta entre Josh Emmett, que vai enfrentar o Shane Burgos. João Menegali e Barbie, com sua análise sempre precisa. Barbie, o que a gente pode esperar aí do Josh Emmett pra cima do Shane? Cara, o Emmett é um boxeador sensacional. Essa pra mim vai ser uma das, se não a melhor luta da noite. E é definitivamente a que eu estou mais particularmente ansioso pra ver. Porque os dois são trocadores muito bons, batem muito pesado e sempre lutam pra frente. Não tem como essa luta ser ruim. O Josh Emmett, ele é um boxeador mais... melhor no sentido do fundamento da coisa. Eu lembro até de um amigo meu que veio falar sobre como que o Emmett, diferente da maior parte dos lutadores de MMA, ele bate os ganchos e cruzados dele com a técnica correta da mão. Quando fala correta, assim, é a questão do tradicional. Porque se uma coisa funciona, ela tá funcionando, tá dando certo, né? Mas só que correto no sentido de como te ensinam em academias de boxe. Que ele tava falando de como que a maioria dos lutadores de MMA bate com o punho lateralizado, como se os seus dedos, você pudesse olhar para os seus próprios dedos enquanto você soca o gancho ou cruzado. E o Emmett, ele bate com os dedos dele visando o chão, com o punho na horizontal, e essa que é a técnica primordial, vamos dizer assim. Então é para você ver como que os fundamentos de boxe dele são bem trabalhados. Ele tem uma movimentação acelerada, muito boa, inclusive o último nocaute dele em cima do Bektic foi proporcionado com um jab duríssimo, mas só que antes do jab, o movimento das pernas dele confundiu completamente o adversário a respeito do que ele ia fazer. Deixou com que ele entrasse na distância e acertasse uma verdadeira bomba em formato de jab, sem que o oponente nem reparasse que ele estava na distância correta. E o Emmett é isso, ele tem esse excelente boxe com uma boa movimentação de cabeça, muito boa movimentação e bate extremamente pesado. Eu acho que é um dos, se não o cara que bate mais pesado na categoria hoje. Ele passou por alguns perrengues aí, ele teve a derrota pro Jeremy Stephens em uma luta que ele estava levando muita vantagem, até que o Jeremy Stephens resolveu fazer da luta uma troca de porrada mesmo, e funcionou para ele, né? O Emmett caiu, não conseguiu se recuperar mais. E também teve uma performance que para mim foi a pior performance do Emmett, na qual ele foi dominado pelo Michael Johnson na distância, que utilizou maior envergadura e tamanho para acertar golpes sem permitir que o Emmett encurtasse a distância. Então você vê que essa movimentação do Emmett, ela é muito mais um fator defensivo e de dissuadir o oponente a respeito das reais intenções, mas só que quando o oponente tem uma vantagem muito grande de tamanho em relação a ele, pode complicar um pouco a vida, porque ele não tem muitas formas de encurtar que não seja simplesmente andando para frente. Mas ele também conseguiu um senhor nocaute no Michael Johnson, que foi para mim uma tremenda finta, que ele estava trabalhando um direto no corpo, estava funcionando até bem. Aí ele começou a fintar esse direto no corpo e soltar a mão direita por cima, e foi esse o movimento que causou o nocaute. Para essa luta, inclusive, Yuri, dá uma conferida aqui para mim na diferença de altura entre os dois. É isso que eu ia te perguntar, é uma absurda diferença, né? Pode falar. O Shane Burgos tem 1,80 de altura e o Josh Emmett tem 1,68. Pois é, então é possível da gente ver esse tipo de coisa causando os mesmos problemas para o Josh Emmett que causou na outra luta. Só que, como eu vou falar agora a respeito do Shane Burgos, ele não luta dessa forma. Então eu acho bem difícil que isso aconteça. Shane Burgos, meu garoto, inclusive, vocês não vão ter que ouvir a musiquinha hoje, porque eu esqueci completamente dela. Mas meu garoto, definitivamente, é um cara que eu vi ele lutando com o Calvin Kattar em uma luta que ele perdeu, mas que pra mim foi uma excelente performance, que mostrou pra mim a técnica e a disciplina dele. Só que não é por ser meu garoto que eu vou passar pano, ele é um cara cheio de defeitos. Igual, eu sempre falo que é uma coisa muito boa quando um cara, ele mexe a cabeça quando o oponente usa o jab e tenta contra-golpear no corpo. Isso é uma coisa que o Burgos faz muito bem. Eu acho que o trabalho dele no corpo é a coisa que mais me chamou a atenção, porque é uma coisa que nem todo lutador de MMA faz, e ele faz de forma maravilhosa. Só que ao mesmo tempo eu detesto quando um lutador acha que o movimento de cabeça dele é melhor do que realmente é, e se vale só disso. E o Burgos, cara, ele é uma máquina de tomar porrada. E isso que é a coisa que me assusta a respeito dessa luta. Que o Burgos vai tentar lutar em uma distância mais curta do que ele precisa,
contra um oponente que eu considero mais rápido em questão de movimentação e que tem mãos mais rápidas do que as dele. Então, para o Burgos, esse negócio de tomar um golpe para acertar outro não vai ser uma coisa tão legal. Você vê na última luta dele contra o Amir Khan, ele pegou no primeiro round, começou o round tomando uma surra. O olho dele inchou completamente, ele já estava basicamente cego de um olho. Nos primeiros 2 minutos de luta, foi quedado várias vezes. E aí depois o gás dele, a contundência dele, os golpes no corpo, os golpes potentes em cima também, começaram a fazer a diferença e ele virou a luta conseguindo eventualmente o nocaute no terceiro round. Mas ainda assim, isso ressaltou esses problemas dele, que ele é um cara que precisa se adaptar ao adversário e ele é muito suscetível a tomar esse atraso em início de luta. Quando ele ainda não pegou o timing do que o oponente vai fazer, ele ainda está completamente focado em simplesmente desviar dos golpes dos oponentes e ele não tem os reflexos tão apurados assim. Aí ele acaba tomando muito golpe bobo, que é uma coisa que ele não pode se dar ao luxo de fazer nessa luta. Porém, vamos elogiar ele um pouco também. Ele tem um boxe excelente, ele tem os melhores golpes no corpo, eu acho. Eu diria até que do top 15 na categoria, não é um top 15 que trabalha muitos golpes no corpo, até o Max Holloway, que era um cara que fazia isso muito bem, deixou, mas quando o Max Holloway trabalha, eu considero ele o melhor do UFC inteiro, se bobear. Shane Burgos trabalha muito bem golpes no corpo, trabalha muito bem golpes em linha, quando ele se lembra de fazer isso, e quando ele começa a pegar o timing do adversário, que é o que eu vinha falando, ele começa a realmente parecer meio inatingível num sentido, que ele consegue esquivar dos golpes e atacar, e ele vai dissuadindo o oponente de atacar ele cada vez mais. Ele tem o gás muito bom, aliás os dois levam um poder de nocaute até o terceiro round, então assim, pra mim essa luta é bem difícil de se apostar. Eu diria que pelo fator de como que o Burgos lida com essa pressão inicial dos oponentes e como que ele faz isso mal, na verdade, eu daria um favoritismo mínimo pro Emmett, mas só que é aquela coisa que eu falei já na outra semana, eu dou favoritismo pro Emmett, mas eu apostaria no Burgos, mas por uma questão de que eu acho que ele tem mais a mostrar do que já mostrou. Então pode ser que ele venha nessa luta com uma estratégia diferente, com habilidades diferentes, ou pode ser que ele tenha que tomar mais um nocaute aí para acordar e reparar que o estilo dele não vai funcionar contra todo mundo. Mas definitivamente, se essa luta não acabar em 30 segundos, vai ser uma das melhores lutas da noite. É isso aí. Só para constar aqui, Barbie, a diferença de envergadura, o Burgos tem 1,91 de envergadura, enquanto o Emmett tem 1,78. Imagina o macaco que é o cara que batendo 66 quilos tem 1,91 de envergadura. Eu peso 78 quilos e eu tenho 1,81. É 10 centímetros a menos. É complicado. O cara bater 65 com 1,80 de altura. Absurdo. É um absurdo. Mas tá aí. Shane Burgos é o nome desse absurdo. Bom, se você gostou aqui da nossa análise, não se esquece de deixar o seu like. Deixa um comentário também aqui de quem vai vencer essa luta. E alguma dica ou sugestão pode mandar também pra gente. Não se esquece, aqui no link, aqui na descrição do vídeo, estão aqui as nossas redes sociais, nosso grupo do Instagram, nosso grupo do WhatsApp, o Instagram. Então não se esquece de se inscrever lá e participar do grupo conosco, onde MMA nunca acaba. Muito obrigado pela audiência, até o nosso próximo vídeo.